eu não sei editar, então... Tensão elétrica. Meu, você fazer uma série de vídeos que diz respeito à cadeira de eletricidade aplicada à rede de computadores. Então nessa aula aqui eu tento dar um enfoque mais em tensão elétrica, que de fato é algo extremamente importante quando você é técnico, mas no sentido comercial. Como assim? O que você vai fazer em questão de compra seja de um roteador, seja de um no-break, seja de qualquer peça que for pertinente à área de informática, o requisito técnico, a informação técnica que você precisa saber são duas: a potência e a tensão elétrica. A que é mais comumente usada é a tensão. A gente não... Só o pessoal da engenharia que trabalha com resistência, com corrente elétrica, mas para nós é mais palpável e mais direto trabalharmos e nos familiarizarmos com tensão elétrica. E eu pretendo nessa aula justificar o porquê que é importante que nós, técnicos dessa área, tenhamos um mínimo de conhecimento sobre tensão elétrica. Pretendo, em um outro vídeo, fazer uma aula de exercício baseado nas coisas que a gente vai aprender hoje. Então vamos lá. Esse símbolo aqui eu acho que todo mundo conhece já, né? É bem intuitivo. E também vou partir para suposto que você já tem uma noção mínima, básica, dessa que você vê em colégio mesmo, sobre eletricidade. Nada muito profundo, mas no mínimo para a gente não ficar repetindo coisas que já sabem e ficar reinventando a roda. Vamos lá. Então vamos partir logo para a natureza da tensão elétrica, que é o que nos importa. Nós temos dois tipos: a alternada e a direta. Aí você pode perguntar, por que tem isso? Para dificultar a minha vida? Também. Mas você tem que entender uma coisa: cada um tem um propósito e um porquê. A tensão alternada, ela existe por uma série de motivos realmente importantes. Ela é difícil trabalhar, mas ela realmente é importante para a distribuição de energia, porque eu vou mostrar mais na frente que se a gente fosse usar tensão contínua, não seria viável. No passado, Thomas Edison tentou fazer isso, não deu certo. O Nikola Tesla trouxe a tensão alternada e que faz a coisa funcionar. Só que computadores e dispositivos eletrônicos usam tensão contínua. Quando eu falo alternada e contínua, você tem em mente esses dois gráficos que estão aqui embaixo. A contínua, essa primeira, e a alternada, essa senoide. Então, e outra coisa, normalmente valores de tensão alternada são valores altos: 110 volts, 220 volts, 4.7 kV, 300 megavolts, são coisas altas. E tensão contínua, que é o que a gente usa no computador, normalmente vai de 3.3, 5, 12. E o bacana é que a tensão contínua a gente vai poder manipular de um jeito que a gente pode pegar uma simples fonte de computador e trabalhar com um bocado de bugiganga que a gente quiser, se a gente souber fazer a análise correta. Também é uma das coisas que eu pretendo mostrar nesse vídeo. Uma coisa que você tem em mente quando a gente fala em tensão elétrica, ela tem vários nomes: tensão elétrica, DDP, que é diferencial de potencial, e potencial elétrico. Mas o que seria potencial elétrico? Eu acredito que a Maria já sabe, não custa nada lembrar. Potencial elétrico é a tensão em um ponto em relação ao outro. Por isso que eu digo aqui, potencial elétrico é uma medida relativa. Como assim? Normalmente quando a gente fala 220 volts, eu estou 220 volts em relação à Terra, ao ponto de referência que é o Terra, que seria 0 volts. Só que eu posso fazer uma manipulação que você pode ver nessas fontes. Eu posso fazer uma associação de tensões. Por exemplo, quando você pega essa pilha que você tem em casa, que você vai ter que ligar aquela lanterna, essa aqui não me tem esse de filme americano de policial, aquelas longas. Você bota uma bateria em série com a outra, você vai somando seus potenciais, que me mostram esse primeiro esqueminha. E tem esse outro segundo, que quando você inverte a polaridade de uma, você subtrai. E tem outras coisas que são interessantes, que é legal quando você tem, por exemplo, um fornecimento limitado, que é o caso da nossa fonte de computador. Mais na frente eu vou mostrar valores, mas eu já vou adiantando. Você tem saídas de 3.3, 5 e 12. Se bem que essas últimas duas você tem mais ou menos 12 e mais ou menos 5.5.
Na aula de exercício a gente vai fazer uma prática que é o seguinte: se eu por acaso quiser alimentar determinado componente com 24 volts, é possível com essa fonte que a gente tem no computador alimentar tal dispositivo? A resposta é sim. Como? É uma associação que a gente vai fazer que, se você está familiarizado com isso, no vídeo de exercício eu vou mostrar, você vai ver que não é difícil. Mas o princípio é esse: o potencial elétrico é uma medida relativa, um em relação ao outro. Bom, aí o que é interessante a gente saber da tensão alternada? A tensão alternada é a tensão que chega às nossas casas. Ela tem que ser alternada e ela também só existe por causa dos transformadores. Esse primeiro que a gente viu de poste, a gente já conhece, esse outro que vem embaixo de potência. Para você fornecer energia elétrica para um país, você precisa considerar valores de energia elétrica. E outra coisa, essa nomenclatura, energia, tensão, potência, são coisas que você vai usar com frequência e é bom ficar claro. Por enquanto, nesse vídeo, a gente vai se limitar só à tensão, mas pela tensão você chega na energia e chega na potência. Então, o nosso sistema de distribuição elétrica ele só existe por causa da tensão alternada, porque transformadores só trabalham com tensão alternada. É um princípio da física, do eletromagnetismo. Se o pessoal da engenharia sabe bem, se for o caso, posso fazer um próximo vídeo. Isso eu tenho uma certa ideia como é. Já vi isso na faculdade, é bem legal, eu acho muito interessante. Mas você tem que saber que ela alternada não só pode dificultar a nossa vida, mas porque ela é necessária. Então, para onde quer que a gente for, seja trabalhar no prédio empresarial ou qualquer outro lugar, a gente vai ter uma tensão alternada e os componentes que a gente usam corrente contínua, somente o computador, outros não, mas o que diz respeito, pelo menos essa cadeira, são um trabalho com corrente contínua e a gente vai ter que retificar ela. Ou pelo menos ter uma noção. Ainda falando sobre a tensão alternada, por que ela não pode ser contínua? Porque a tensão contínua ela tem um efeito que a gente não gosta muito, que é o efeito Joule. Que esse efeito Joule também acontece em computadores. Eu acredito que alguém já deve ter visto, pelo menos, né? Ou se não viu, já ouviu pelo menos o barulho do cooler. Eu ia falar dos servidores, né? Que eles têm que ficar no ambiente refrigerado, tem ventoinhas enormes em cima dele para resfriar. Mas nosso computador também tem isso. O que é que faz esquentar? É justamente o efeito Joule ou Joule. Aí, o que você não pode falar é voltagem, nem amperagem. Mas Joule e Joule tá tudo certo. Bom, isso acontece, mas isso acontece com corrente contínua. Para resolver esse problema, os engenheiros, quando quiseram fazer a transmissão de energia elétrica, perceberam que se botasse corrente contínua ia ter efeito Joule na transmissão, seria horrível. Como nessa daqui. Imagina a longa distância. O fio, que é de cobre, não é exatamente de cobre, mas é uma mistura que predomina o cobre. Ela tem uma resistividade, ela tem uma resistência, que essa resistência vai crescendo com o tamanho do fio. Então, se a gente produzisse uma quantidade X de energia elétrica, quando fosse chegar nas nossas casas, tipo, 30% seria dissipado com calor, se fosse contínua, não dá. Então a gente vai ter que trabalhar com corrente alternada. Eu vou explicar mais na frente porque tem que usar, você se baseia em cima de equações para isso. Bom, já eu falo o porquê. Aqui o slide para não perder o fio da meada. Como já falei, computadores usam tensão contínua, que é uma placa-mãe. Todos os componentes que estão aí trabalham com tensão contínua e valores relativamente pequenos. Só um título de curiosidade, acho que a maioria de vocês já ouviu falar em eletrônica digital, sistemas digitais, né? Aquela coisa assim que parece tanto um futurístico, mas na verdade são coisas binárias, é uma matemática binária, que é verdadeiro ou falso, né? 0 ou 1. Só que isso é um nível de abstração, né? Na prática, na eletrônica, a gente usa valores de tensão que vai de 0 volts a 5 volts. 0 volts seria o falso, o 0, e o 5 volts seria o verdadeiro ou 1. Só para ter uma noção que tipo de fato você trabalha com valores de tensão pequenas. E sim, todos os componentes aí trabalham com valores de tensão pequenas. Não quer dizer que eles consomem pouca energia. A tensão é pequena, mas a energia elétrica
que é transmitida para eles é alta, tanto que o que mais consome energia elétrica do seu computador é o seu processador. E quem é que transmite essa energia? A nossa querida fonte de alimentação, responsável, a segunda maior responsável por problemas de computadores. Quem trabalha com manutenção sabe o que eu estou querendo dizer. Aqui você vê duas fontes, talvez você esteja mais familiarizada com essa cinzenta de baixo, que é a fonte mais genérica. Genérica não é que não tem marca, ela tem marca, mas é mais genérica. Ela tem um fator de potência, um coeficiente de potência não tão legal. Ela diz que ela fornece uma tensão nominal, mas na verdade a tensão efetiva dela é outra. E aqui do lado, na licença mais escura, nós temos uma fonte sim, respeitável. Acredito ou não, o desempenho da sua fonte, ela dá ótimos resultados no seu computador, até mesmo em processamento. Até porque a sua placa de vídeo consome energia elétrica, o seu processador consome energia elétrica e todos os periféricos. Então, ela também é fundamental. Ela não é mais importante, mas ela tem uma contribuição ótima. E esse esquema aqui que mostra do lado direito, mostra os valores de tensão que sai para cada fio. Talvez você olhando assim, você fala, pô, tá esquisito, eu não quero nem olhar e tal. Pelo menos tem uma ideia, porque pode ser que você se depare com um problema que você precise resolver. E até olhando para esse esquema, é possível você fazer uma brincadeira legal que a gente no técnico faz com quem impressionar algum estagiário, que é jampear a fonte ligando o fio verde com qualquer um preto, né? A fonte liga sozinha entre aspas, tem que estar alimentada na tensão elétrica, mas ela liga, sem precisar ligar o computador. E até nela você faz teste, pra saber se a fonte está funcionando ou não, que mais na frente eu vou mostrar no slide fotos que mostram isso. Mais embaixo você vê os conectores para os dispositivos da placa-mãe e dos periféricos. O primeiro, que é esse 20/24, esse aqui é o da placa-mãe, que vai alimentar a placa-mãe toda. Esse outro SATA, esse é para o HD, né? HD, uma certa HDD, mas todo mundo conhece como HD. E os outros, no PCI Express, esse pino auxiliar da CPU, dos periféricos do hard disk drive e o extinto finado, que não sei pra que tá aí, flop disk, que é o de disquete. Assim, quando eu digo que não sei pra que tá aí, é pro usuário normal. Porém, se você gosta de brincar com eletrônica, você sabe que o flop disk ele é bem legal para fazer experimentos. Você não leva choque, ele é resistente, dá pra fazer um bocado de bugiganga com ele, é bem legal. Testando a fonte. Então, quando eu falei para você que a fonte é o segundo maior assim, item que dá problema em computador, se você na hora precisar fazer um benchmark, precisar fazer tipo um checklist de isso, tipo assim, o que é que está errado? Eu vou eliminando. É memória? Não. É a fonte? Será? Você não pode pegar uma fonte e jogar no lixo. Pelo menos hoje, em 2017, uma fonte está custando R$80. E eu não estaria afim de jogar R$80 no lixo, ela podendo estar boa, até servir para outras coisas. Então você faz esse teste. Se você for ver aqui nessa primeira foto, tu vê que está jampeado o pino, o fio verde com preto. Ok, o jump é verde, talvez você se confunda, mas eu estou me referindo a esse daqui, Power On. Esse verde, um único verde, você pode jampear com qualquer preto, que é o terra, que a fonte liga. Depois você pega um multímetro e vai testando, sempre ligando o preto no preto, que é o referência terra, voltando àquela ideia de que tensão tensão elétrica é uma medida relativa, então você vai medir em relação ao terra. Com a ponteira vermelha você vai medindo, você pode até encontrar valores negativos, e não tem problema. Valores redondos, como 3.3, 5, 12, é difícil encontrar, mas você pode ter uma tolerância de mais ou menos 10% que está funcionando numa boa. Aí a gente vai voltar para aquela questão que eu já havia falado sobre tensão alternada e algumas implicâncias que talvez no momento pareça ser chato. Ok, eu sei que o assunto pode parecer ser chato, mas é necessário. Por que devo me importar com a tensão? Já fui falar sobre o efeito Joule. Efeito Joule é energia, é potência. Potência é a relação de energia sobre tempo. Tempo de fato que é gasto em dinheiro. Porém, a potência elétrica gerada, a gente chega nela através de tensão e corrente. Por exemplo, eu pego 100 volts
vezes 10 amperes, eu vou ter 1000 volt ampere. Essa é a medida para poder diferenciar uma da outra. Usa volt ampere. Voltando àquela questão que eu falei da distribuição de energia elétrica. A resistência da transmissão é constante. Se a gente voltar para a primeira equação, você está vendo que tem resistência vezes corrente ao quadrado. Na distribuição de energia elétrica, eu considero esse meu R constante, até porque a resistência não vai variar muito. Ela vai variar com a temperatura, mas são valores irrisórios. Então você tem ela constante. Vamos supor que a energia gerada seja de 1000 volt amperes ou 1000 watts. Eu não quero deter muita unidade, porque eu quero mais na frente fazer uma comparação para você entender o que é que eu estou dizendo. Mas vamos dizer assim, eu tenho 1000 unidades de potência. Eu tenho 1000 unidades de potência, então energia não se perde, se transforma. Lembra dessa frase? Ótimo. Bom, resistência em uma linha de transmissão é constante. As únicas variáveis são a corrente e a tensão. Ok, então se a minha linha de distribuição fosse corrente contínua, eu ia ter o efeito Joule. Eu tenho 1000 de unidade de potência, 1000 watts, ok, vamos chamar watts, para ser distribuído. Sendo que a potência em calor ela é proporcional à corrente ao quadrado. Se eu diminuir a corrente, eu diminuo o calor gerado. Só que para manter a mesma potência, eu vou precisar aumentar a tensão. Já está começando a pegar a ideia, é essa. Eu produzo 1000 volt amperes lá na minha estação de geração. Eu vou ter que transmitir isso, eu quero perder o mínimo de energia para calor. Então eu vou ter que, nessa mesma potência, enviar uma corrente pequena. Para a equação ficar constante, veja, potência é igual a tensão vezes corrente, que também é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Para manter esse valor constante, e eu quiser diminuir o efeito Joule, eu vou ter que aumentar minha tensão e diminuir minha corrente. Sacou? É por isso que a tensão elétrica é alta. Tipo, na nossa casa é 220, se for aqui em Recife, Pernambuco, em São Paulo 110. Mas lá na hidrelétrica ela pode chegar a 300 megavolt ampere. Tá ligado? Considerável. Então, eu preciso fazer a tensão alta para a corrente que passa pelos condutores ser baixa. E eu tenho uma pouca perda por calor. Aí eu vou ter a potência que me importa para a distribuição de casa. Só que eu vou ter outro problema, que é justamente nos meus eletrônicos. Aí a gente vai para a última concepção aqui embaixo. Sabendo já tudo isso, como você chaveia de forma errada a tensão de entrada da fonte, lembre-se justamente com isso aqui. Quanto menor a tensão, implica em maior corrente. Com isso o efeito Joule elevado ao quadrado. Esse último ponto é quando você chaveia errado a tensão de entrada da sua fonte. Também mostra aqui. Vamos supor que você está em Recife. A tensão que entra é 220. Você tem um PC, uma fonte, sei lá qual for, que ele foi feito para trabalhar com 110. Já está começando a entender o drama. Para manter a potência constante, para manter a potência constante, se eu diminuo a tensão, vamos supor, a tensão pela metade, a minha corrente é elevada ao quadrado, isso é, ela aumenta 4 vezes. Então a potência dissipada lá vai ser enorme. Por isso que ela pipoca, por isso que ela esquenta e estoura. Entendeu? Agora você já sabe por que isso acontece. E como técnico, a primeira coisa que você vai ver quando estiver fazendo a sua planta, quando você estiver fazendo a manutenção e até a instalação, principalmente, de hosts e outros equipamentos, a primeira coisa que você vai olhar é o chaveamento da fonte de tensão. Não só para acontecer no computador, para qualquer outro periférico, dispositivo, máquina. Você vai olhar a tensão, que ela é muito importante. Agora você já sabe por quê. E ainda falando sobre a polaridade, aqui eu já vou entrar para dentro da sua máquina. Você está vendo na figura capacitores, embaixo transistores, em cima diodos. Eles são dispositivos eletrônicos com polaridade. Isso é trabalha com corrente contínua. Se você tirando o transistor, se você colocar
por exemplo, positivo e negativo. Se você inverter a polaridade, ou eles não funcionam, ou pode dar pior, eles podem queimar ou estourar, que é o que acontece. Não sei se você já viu, ou também já sentiu aquele cheirinho ruim vindo da sua máquina e você não sabia o motivo. Os capacitores estouram, ele tem polaridade. Se você colocar o positivo na entrada negativa, vice-versa, ele estoura. Então, corrente alternada, tensão alternada, da tomada para dentro, da tomada para fora, no que diz respeito à informática, tem que ser contínua, salvo outros equipamentos que possam trabalhar com isso. Protege a sua rede. Ok, para finalizar esse vídeo, a gente viu a importância da tensão elétrica, as suas várias formas, teve uma ideia mais ou menos de valores e essa transição de tomada para o seu host. Você quer manter a integridade da sua rede funcionando. Existem vários fatores, né? O bom administrador de rede e antivírus atualizado, o usuário não fazer besteira, mas também a parte elétrica é fundamental. E essa cadeira diz respeito somente a ela, outras vão falar sobre outras coisas. Aqui na foto você vê um estabilizador, um outro estabilizador que é o módulo isolador, excelente se você não sabe da procedência do aterramento do ambiente que está instalado as máquinas. E esse último que é o melhor da categoria, que é o no break. O estabilizador, como o próprio nome sugere, estabiliza a tensão elétrica. A nossa tensão elétrica ela é suscetível a várias variações, a ruídos, outros termos técnicos que é da engenharia eletrotécnica, que o pessoal da engenharia sabe mais. Mas você tem que entender o seguinte: a tensão que chega na nossa tomada ela não é limpa, entre aspas. Ela tem alguns ruídos, alguns picos de tensão que podem danificar a máquina. Então é fundamental você ligar os computadores, até mesmo no seu notebook. Ok, se seu notebook tem uma fonte que ela tem um certo nível de filtro, mas pensando a longo prazo, é sempre bom ter um estabilizador. Se você não sabe da procedência do aterramento, porque o aterramento não é simplesmente você pegar um prego, botar na parede e botar um fiozinho nele, é uma coisa muito mais criteriosa. Existe uma NBR que te norteia como fazer isso. É bom ter o módulo isolador, ele fornece uma garantia, uma segurança adicional muito boa. Até porque mais na frente, quando a gente for ver sobre a taxa de aterramento mesmo e outros problemas pertinentes a eletrônicos, existe corrente de indução, corrente de Foucault, interferências eletromagnéticas. Todos são de natureza elétrica, mas que podem trazer algum problema para a sua rede por causa do mau aterramento. E esse último, que é o no break, ele é o mais caro também e o mais significante, porque hoje em dia os no breaks eles são estabilizadores, são módulos isoladores e tem baterias internas que vão fornecer energia elétrica caso sua rede caia. Trabalhar com energia elétrica é algo delicado. Nossas máquinas elas são muito sensíveis a isso. Então qualquer espúrio, que é ruído, qualquer queda de tensão, qualquer sobretensão, você pode perder tudo. Não adianta se você é um excelente administrador de rede, você faz backup todo dia, você tem o melhor antivírus, o Kaspersky, sei lá o que for. Se você pegar uma sobretensão, você perde tudo. Mas não tem jeito. Então, é dever do técnico zelar pela parte elétrica. Claro que na hora que você for fazer o projeto, você vai levar em conta os riscos e os custos. Um no-break custa caro, um estabilizador nem tanto. O estabilizador tem no mínimo 4 saídas. E voltando, você vai olhar no estabilizador qual é a tensão de entrada, a tensão de saída, vai chavear corretamente seu computador ou qualquer outro periférico que você vai ligar ele. Okay? Essa parte mais de conta, de datasheets, de saída, valores, eu vou fazer uma aula de exercício. Por enquanto é questão de explanação teórica e números mesmo para você fazer um projeto bacana. Eu vou jogar na próxima aula, ok? Valeu!